Olha, na FM tem o vídeo do pronunciamento ontem do presidente da República. Na sequência a gente vai comentar, mas vamos colocar o pronunciamento dele ontem. Eu peço a produção aí que o pronunciamento do presidente ontem. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Olha, o primeiro comentário que eu tenho a fazer é que a declaração do presidente da República vai na contramão do que diz o governo dele na área de saúde. Simplesmente ele desautorizou o ministro da Saúde dele, Luiz Henrique Mandetta. Eu não sei o que é que o ministro vai dizer a partir de agora, depois do pronunciamento do presidente ontem, Luciano Kleber. Jorge, o ministro Mandetta talvez tenha sido da equipe de Bolsonaro o que ficou em pior situação, né? Porque a forma como Bolsonaro colocou, que não entendia o motivo do cancelamento das aulas, da suspensão das aulas, que as pessoas precisavam voltar a ter vida normal e que as únicas que deveriam guardar uma maior preocupação eram aquelas com idades mais avançadas. E que ele mesmo, que é um atleta, que sempre foi um atleta, nas palavras dele, se pegasse este coronavírus, e aí cabe aqui um parêntese, que até o motorista dele foi diagnosticado com coronavírus e ele até agora não mostrou os testes negativos aos quais ele se submeteu. Ele disse que se ele pegar, não passará de uma gripezinha, de um resfriadinho e tal. Então, a forma como o Bolsonaro tratou um assunto de imensa seriedade, de grande complexidade, desautorizou por completo tudo o que o ministro Mandetta vem dizendo até agora. E colocou a sociedade, mais uma vez, numa dicotomia extremamente perigosa. Desde ontem, logo após o fim do pronunciamento dele, o Brasil, nas redes sociais, eu acho que todos aqui devem ter visto algo parecido, começou aquela história da época da eleição. Os apoiadores de Bolsonaro começaram a defender as palavras dele e quem tem um pouco mais de bom senso começou a fazer críticas contundentes. O meu medo de hoje é dizer que as pessoas que são seguidoras cegas de Bolsonaro comecem a criar uma pressão na sociedade e elas mesmas comecem a adotar hábitos temerários que irão colocar em risco tudo o que foi feito até agora. Atos temerários que o próprio presidente já cometeu, né? Naquele período lá que ele estava com suspeita de ter o coronavírus, foi para a manifestação, apertou a mão das pessoas, da comitiva que viajou com ele para os Estados Unidos, 25 pessoas testaram positivos. E as informações só temos confirmadas de 23. 2 pessoas estão sob sigilo, de acordo com a notícia que circulou ontem. As informações foram solicitadas pelo governo do Distrito Federal e 2 delas estão sob sigilo. O que é que se conclui? Sejam o presidente da República e talvez a primeira-dama, a Michele Bolsonaro.
São as suspeitas que nós temos. O presidente já se manifestou, viu, Luciano, que não teve a doença. Se tiver de revelar o exame, é para desmentir o que disse. É a única lógica nesse esconde-esconde de documento. Marcos Alexandre. Diógenes, sobre a situação aí do ministro Luiz Henrique Mandetta, ele tem duas saídas. A primeira é pedir demissão, né, pedir exoneração, e a segunda é continuar na linha responsável que ele vem adotando, que é ignorar, fazer como o que devem fazer os brasileiros de bom senso, que acredito que sejam a grande maioria, ignorar esse pronunciamento estapafúrdio do presidente Jair Bolsonaro e seguir com o trabalho também na linha responsável que ele já vem adotando e que já vem trazendo muitos resultados. Marcos Alexandre, o Mandetta vai pedir demissão? Nenhuma. Ontem, inclusive, já começou a dar declarações no que o presidente vem pedindo em relação a críticas ao isolamento total da sociedade. Não sei se você observou isso ontem. Quantas vezes ele vai pedir demissão? Nenhuma. Ele só vai sair do cargo quando ele for demitido pelo presidente da República. Aliás, fala-se que o presidente está muito ciumento em relação ao desempenho dele, do ponto de vista dessa crise e o que é que diz as pesquisas, né? Hoje Mandetta tem mais popularidade do que o presidente da República. Então, tem todo esse caldo, né, político por trás dessa crise. Agora, você tem umas considerações a fazer sobre o pronunciamento ontem, Marcos Alexandre. Pois é, Jorge, é um pouco complementar muito do que já foi dito, né? Porque no momento que o presidente deveria assumir o papel de liderança que ele tanto arrota, né? Que ele diz ter sido delegado pela população, ele prefere gastar energia com essa obsessão de travar as guerrinhas que ele imagina contra os inimigos que ele identifica, como o PT, a esquerda em geral, a imprensa, né? Ele afronta principalmente os brasileiros que estão se esforçando, né? A gente está vendo aí sacrifícios de toda a ordem, sacrifícios monumentais, e o presidente fica afrontando esses brasileiros que estão nesse esforço aí para que o coronavírus seja controlado, e até os que já choram a morte aí de familiares e amigos, né? O objetivo de Bolsonaro, para mim, está claro, Diógenes e amigos e ouvintes, né? É alimentar esse ambiente de conflito permanente, insuflando os convertidos que o seguem bovinamente, na minha opinião, né? E criar esse conflito com os que estão verdadeiramente movidos para tirar o Brasil das crises do coronavírus e da crise econômica que ainda virá e deverá ser forte aí em seguida, é o que todo mundo espera, Diógenes.